Um outro ponto, eu não posso deixar de trazer essa pauta com o senhor, deputado, porque afinal de contas ela reúne as três lideranças estaduais do Sul, que foi aquela fala esquizofrênica do governador Jorginho Melo, na presença do Ratinho Júnior e do Eduardo Leite, retomando a sanha do Sul é o meu país, numa ideia de separatismo da região Sul, que inclusive, repito o que falei aqui na segunda-feira, está registrado no Código Penal como crime. E aí, no cometimento de crime que não se pune, então, que não seja lei. Né? Um crime que pode ser cometido sem que ele tenha a aura do crime, não há razão de sê-lo, já diria o Emile Durkheim. Mas, assim, será que essa também é uma lógica de tentar se emplacar para 2026? Essa coisa dos três candidatos da segunda prateleira do Sul que querem um protagonismo nacional, tentar encampar com o Sul essa coisa separatista, isso vai voltar, deputado? Né, esse ufanismo de segunda categoria, né, essa coisa rebaixada, né, do Sul é meu país, que na verdade esconde por detrás uma ideia seguinte: o Sul recebeu mais imigrantes europeus do que o resto do Brasil. São os estados, talvez os únicos, se não alguns dos únicos, que têm uma maioria significativa de pessoas brancas em relação às pessoas negras e indígenas. E por isso é um país do futuro, do progresso, do avanço. Não é um país do atraso, não é um Nordeste, não está na fila do Bolsa Família. Produz, trabalha. O slogan do estado do Paraná é Paraná, gente que trabalha. Porque o resto do Brasil não trabalha? Não trabalha, todo mundo fica na rede balançando. Essa ideia preconceituosa, que, por exemplo, foi reproduzida em uma Câmara dos Vereadores aí no Rio Grande do Sul sobre os baianos. Essa coisa absolutamente discriminatória, racista, que firma o pacto da branquitude no seu nível mais baixo, que constrói esse senso comum de que o meu avô, meu bisavô veio no navio, numa condição pior do que a dos negros do Brasil, chegou aqui, teve condição, esforço, quer dizer, teve esforço, foi atrás, correu, batalhou e conquistou. Como se não houvesse uma política de incentivo, não tivesse entrado em postos de trabalho, não precisava nem ser os melhores. Só de você ter um posto de trabalho numa realidade em que, pós-escravidão, os negros não tinham sequer a condição de trabalhar, porque até então trabalhava de graça. Quem que ia pagar para ter o mesmo trabalho? Os trabalhos reservados aos nossos ancestrais foram trabalhos análogos, se não de continuidade imediata e absoluta do processo de escravização. Então ganharam trabalho, ganharam terra e ganharam a maior riqueza de todas naquele momento, que era a riqueza simbólica de ser branco, num país que queria-se branco, queria-se embranquecido, que exaltava qualidades fenotípicas e culturais da Europa. Então, todo lugar que você chegava, você abria as portas. E por isso tiveram sucesso em muitas empreitadas e em trajetórias biográficas. Então, essas pessoas cegas de ignorância, enxergando apenas o próprio umbigo, sem nenhuma empatia com os povos originários, com os indígenas, ou mesmo com a população negra, acaba se acorrentando, né, no seu próprio egoísmo, vaidade e prepotência, arrogância. Isso tudo com uma pitada boa de racismo, gera Jorginho Melo dizendo, né, que o Sul é meu país, para de alguma forma se alavancar no senso comum e ser uma possibilidade para os bolsonaristas no ano que vem. Mas o futuro dessa gente aí, o futuro deles é triste. A gente sabe o que acontece com esse tipo de fascista. A Itália já nos demonstrou, né? De fato. Deputado, para a gente caminhar o nosso último bloco, o que falta para o campo progressista para retomar as rédeas de algumas pautas que foram
algumas delas sim sequestradas pela extrema-direita, como a pauta da segurança, por exemplo, que ao longo do tempo foi se nutrindo como um papo de direita, como se a esquerda não fizesse parte do interesse de uma sociedade organizada com os regimentos regulatórios e de segurança, mas pautas que não necessariamente foram sequestradas, mas, ao meu ver, foram até dadas de bandeja para a extrema-direita, como o próprio atendimento aos interesses do trabalho, né? Os caras conseguindo vir vender aquele peixe do empreendedorismo, aquela coisa toda, e nessa sedução cooptando esse público. O que falta para assumir as rédeas de pautas que são historicamente ligadas ao campo progressista, à esquerda brasileira, para que isso se torne carro-chefe, não só para o pleito eleitoral, mas para a forja de uma nova geração que seja diferente do que a gente está tendo. O senhor é um dos deputados jovens, o senhor margeia de idade comigo, e eu, como professor deputado, eu fico alucinado, porque eu entro na sala de aula e o aluno que é progressista hoje, o aluno, o garoto, a menina, né, do ensino médio, curso pré-vestibular, ele é exceção da regra. E é diferente da nossa geração, quando alunos, que era feio, o cara, imagina um jovem conservador, um jovem reacionário, o cara era a exceção da regra, né? Todo mundo queria mudar o mundo a partir dos valores humanos, de coisa, e deu uma virada geracional. O que falta para mexer com o campo das emoções dessa nova geração, deputado? Exato, exato. Acho que a primeira coisa é isso, né? A gente tem que saber que a comunicação ela é, sobretudo, um ato de afeto, de troca de afetos, de impacto, de interpelação afetiva. Primeiro ponto, a gente não se convence por uma racionalidade cartesiana, metódica e conclusiva, nem no homo econômicos, né? Esse homem do cálculo, do meio e do fim, e que tudo... Isso daí não existe, teoria da escolha racional, isso daí não existe. Nem os liberais que propagam essa teoria, que é uma teoria liberal, acreditam de fato nisso. O que acredita, o que se tem de fato, são pessoas complexas, permeadas, envoltas em sua cultura, em sua linguagem e, sobretudo, em suas emoções, sentimentos e afetos. E a linguagem do afeto, que é a mais profunda de todas, que é a que interpela com mais intensidade, infelizmente, é o medo. É o medo que paralisa, é o medo que faz com que a pessoa endosse, acate, que faz com que a pessoa se adapte às piores condições de vida. E o medo, hoje, no Brasil, está muito voltado à política dos costumes, à moral. Então, o pânico moral se tornou uma armadilha discursiva que a esquerda tem caído, vez sim, outra sim. Dia sim, outro dia também. É impossível a gente ganhar da direita entrando nessas armadilhas e discutindo se o banheiro é ou não é necessário, discutindo se o casamento assim, que eu não sei o que lá, assado. Não importa. Não que, claro, não importa essas pautas em si, são obviamente importantes, mas a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que pautar o debate fora disso daí. Ah, não, que o banheiro trans da escola, que a tua filha vai estar lá e de repente vai vir um homem de 30 anos que se acha mulher e vai estar mijando com o órgão sexual ao lado da sua filhinha de 7 anos. É isso que você quer? Não, não, fora o PT, fora o comunismo. Isso é... O cara começou com esse papo de louco. Fala, mano, primeiro que eu nem acredito nisso que você está falando, também nem sou favorável a isso que você está falando, mas agora o que eu quero saber é, essa escola, essa criança, vai ter condições de aprendizado para ela ter mobilidade social, para ela se formar naquilo que ela sonha, para ela se realizar enquanto potência nos seus talentos, ou essa escola vai formar ela para ser mão de obra explorada e subremunerada no mercado de trabalho, porque essa é a realidade que acontece. O banheiro que você está falando é só na tua cabeça, só para ganhar voto, só para impor pânico moral nas pessoas. Mas a qualidade de ensino, vamos discutir então a qualidade, já que você quer falar de escola, vamos discutir a qualidade do ensino. Você é a favor de privatização da escola, do gerenciamento da escola, como acontece no estado do Paraná? Você é a favor que a criatividade da criança, que a inovação, a ousadia da criança dê vez à disciplina e à hierarquia militar?
para que ela não pense, só obedeça desde criança, que é o que está acontecendo na militarização das escolas, porque isso está acontecendo de fato. Isso que você está falando é a realidade do teu mundo paralelo, do Brasil paralelo, mas a gente está falando do Brasil real. Vamos falar do Brasil real, entendeu? Então está faltando uma malandragem aí para a esquerda, para esse negócio de querer também, infelizmente, uma boa parcela da esquerda, que é liberal, e liberal no quê? Liberal nos costumes, né? E se é liberal nos costumes, tem que ficar falando de costumes para mostrar que é liberal nos costumes. Então, também se alimenta dessa falsa dicotomia entre liberais nos costumes e conservadores nos costumes. Ambos navegam na antipolítica, ao meu ver. Enquanto que os elementos concretos da política, que é o principal deles, é o seguinte: distribuição das riquezas que a humanidade produz. A partir daí, a gente vai desenvolvendo outras formas de libertação do ser humano. Mas enquanto esse ponto nodal, central, que é a distribuição das riquezas que a humanidade produz, não for discutido, tudo o resto é perfumaria.